Olá, boa tarde. Bom, eu escolhi fazer meu plano de aula para o primeiro ano do ensino fundamental, que foi onde eu também realizei a minha prática pedagógica. Então, eu pude fazer um estudo na sala e analisar para ver o que seria melhor aplicado para essas crianças. Bom, quando eu fiz a minha prática pedagógica no primeiro ano, eu percebi que as crianças gostavam muito de falar e contavam situações do seu dia a dia. Então, eu realizei esse plano de aula pensando nisso. A intenção do meu plano de aula é ensinar as crianças a formarem frases, tá? Como elas tinham interesse em contar do seu dia a dia, a intenção desse plano de aula é para que elas possam escrever sobre o seu dia a dia, formando frases. O meu plano de aula se chama Formação de Frases Criativas. Tá? Então, assim, para essa aula que eu vou elaborar, a gente vai precisar de uma folha sulfite para cada criança, lápis, lousa e giz. Bom, primeiramente a gente chega na sala e pergunta para as crianças o que elas entendem sobre frases, o que elas acreditam ser frases. Depois a professora vai dar uma leve explicação sobre o que são frases e vai no quadro e vai escrever uma frase bem simples. E depois, apenas para demonstração, depois as crianças, cada uma vão receber uma folha e eu vou pedir para que essas crianças escrevam uma frase contando como foi o seu final de semana, tá? No início as crianças vão sentir dificuldade, porque elas apenas conhecem as palavras, mas nunca imaginaram em juntar as palavras para a formação de frases. Então, isso vai ser interessante para elas e também vai trabalhar a criatividade das crianças, porque elas vão poder contar histórias do seu dia a dia. A gente vai dar 20 minutos para as crianças escreverem as frases. Após as crianças escreverem as frases, eu vou pedir para que cada uma leia na frente da sala o que escreveu, incentivando também a leitura. Depois, a professora, no caso, vai recolher todas as atividades, levar e avaliar, para ver se as crianças conseguiram escrever de uma forma criativa. A gente vai analisar a criatividade, vai analisar também a escrita ortográfica. Como essas crianças, pelo menos da sala em que eu estive, em sua maioria já eram alfabéticas, então a próxima etapa já seria trabalhar a ortografia. Então, a professora vai levar para casa e vai analisar para depois conversar particularmente com a criança para ver os erros que ela cometeu e explicar o porquê ela cometeu aqueles erros, né? E ensiná-la. Para esse plano de aula, eu separei 3 aulas de 45 minutos. Então, na primeira aula, seria como eu expliquei, e nas demais aulas as crianças escreveriam mais frases, todas com temas que seriam interessantes para elas, como, por exemplo, o que elas fizeram no final de semana, escrever sobre o filme que elas mais gostavam, sobre a comida que elas mais gostam, apenas frases simples, com uma linha. Esse plano de aula é importante para que no futuro as crianças partam para a próxima fase, que é a elaboração de textos, né, no futuro dissertativos. Primeiro palavras, depois frases e futuramente textos.